paz. Venho trazer a minha mensagem, né, minha preparação da mensagem para a sua aula, professor. E vamos abrir o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. É um texto que vai dizer sobre a prática da palavra, a prática do ensino de Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Mateus 7, 24 ao 27. Que é também um pouco é o finalzinho do Sermão da Montanha. Então a gente sabe que no Sermão da Montanha tem bastante ensinos do Senhor, né? E ele conclui com essa mensagem aqui no finalzinho, né, do texto. Que diz assim, Mateus, capítulo 7, versículo 24, a gente leu 24, vamos ler o 27 todo, até o 27. Estava pensando em fazer uma divisãozinha, mas vamos ler até o 27. Está dito assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, a gente vê aqui uma comparação, né, de duas pessoas. Sempre na Bíblia a gente vai achar o lado bom e o lado ruim. E aqui a gente vê o lado bom e o lado ruim. O lado bom de quem pratica os ensinos de Jesus e o lado ruim de quem desobedece, de quem não está, vamos dizer, basicamente nem aí. Ou seja, é bom a gente sempre ouvir e praticar a palavra de Jesus. Por quê? Porque seremos comparados a um homem prudente perante as pessoas e aos olhos deles, né? Seremos comparados a um homem prudente, um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, um homem que fez um bom trabalho. Toda vez que a gente ouve a palavra do Senhor e decide pôr em prática, né, decide obedecer aos seus ensinos, por mais, a gente sabe que é muito difícil praticar os ensinos, né, muitas das vezes vai contra a natureza, porque é mais fácil pecar. Confesso para vocês que é mais fácil pecar. Por quê? Porque todos pecam. Se fosse difícil, ninguém pecava. Mas, se a gente decidir praticar os seus ensinos, seremos comparados a homens prudentes. E o pior é que se a gente ouve os ensinos dele e decide desobedecer, né, decide só ouvir e não pôr em prática, seremos comparados a pessoas insensatas, né? E a comparação que ele usa, né, que é alguém que fez a casa sobre a areia. Ninguém faz uma casa sobre a areia. A areia, ela é mole. A areia é qualquer coisa. Se viesse água, se viesse vento, a areia ia espatifar com o vento. A areia ia ficar mole com a água. E eu nunca vi ninguém fazer uma casa sobre a areia. Então, é algo impensável. É algo ilógico. E é algo insensato. Então, as pessoas que somente ouvem os ensinos de Jesus e não as põem em prática serão pessoas insensatas, ou seja, serão pessoas ilógicas, porque Jesus, ele traz o ensino da verdade, ele traz o ensino da libertação, da salvação. E precisamos desse ensino, precisamos da palavra dele, precisamos ouvir o ensino dele e precisamos praticar esses ensinos. Se não fizermos isso, estaremos condenados ao inferno de fogo. E ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer ir para esse lugar. E para evitar isso, temos que ouvir e praticar os ensinos deles. E
como a gente vê, vem chuva, vem rios, vem ventos, ou seja, isso é comparado às dificuldades. A dificuldade vem para o que pratica e o que não pratica os seus ensinos, para o cristão e para o não cristão. Porém, o que ainda prevalece é aquele que ouve e pratica os seus ensinos. Ou seja, no momento da dificuldade, ele vai lembrar dos ensinos do Senhor, de como o Senhor ensinou que deve agir nesses momentos, e ele vai pôr em prática e vai conseguir, com a força do Senhor, passar por esses sofrimentos e suportar. E aquele que realmente negligencia a palavra dele vai se desesperar no momento da dificuldade. É esta mensagem que eu tenho para trazer para vocês, que pratiquemos os ensinos do Senhor e guardemos a palavra em nosso coração. A paz seja com todos.